Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Começamos aqui a nossa primeira videoaula. Meu Deus, como é ruim falar assim. Vamos voltar à humanidade normal. Pessoal, boa tarde, bom dia para vocês, boa noite. Hoje eu venho trazer para vocês aqui um materialzinho que eu preparei para tentar fundamentar esse momento de estudo de vocês, tá bom? A ideia é trazer algumas coisas para a gente discutir juntos e pautar e tentar direcionar o estudo de vocês nesse momento que a gente está vivenciando. Bom, semana passada eu passei para vocês uma lista, né, de exercícios, alguns me procuraram, trouxeram as dúvidas, alguns já falaram que fizeram tudo sem problemas, então espero que todos tenham conseguido fazê-la, conseguido desenvolver bem os exercícios. Qualquer dúvida ainda estamos disponíveis. Bom, para hoje eu venho só para explicar para vocês. Eu decidi fazer esse materialzinho aqui para vocês porque, na verdade, a nossa apostila ela tem uma organização de conteúdo nesse momento que é bem peculiar. Então a gente não acha videoaula pronta já, que são, claro, mais bem feitas, bem acabadinhas, que falem diretamente disso. Então, para ficar mais objetivo, para ir direto ao ponto, eu resolvi eu mesmo fazer esse material aqui para vocês. Espero que ajude. E peço para vocês palpitarem, por favor, tá bom? Eu estou aproveitando também para conhecer novos recursos, para tentar ver outras tecnologias que eu posso utilizar para enriquecer um pouco mais, tá bom? Então a ideia é só tentar ajudá-los nesse momento. Então fiquem à vontade de palpitar o que foi legal, o que deu certo, o que eu posso fazer de diferente, porque acho que vocês conhecem mais, né, dessas novas tecnologias do que eu, muito provavelmente. Bom, então vamos começar! Então, para hoje, eu trouxe aí, já deixei na primeira tela o que vai ser tratado nesse primeiro momento, e eu vou dividir em duas partes, tá bom? Vou fazer dois vídeos que eu acho que vai ser mais fácil a gente caracterizar, tá bom? Dois vídeos curtos. Então, vamos lá. Nesse primeiro, eu vou tratar até variação linear, mas só comentando aí de maneira geral, eu vou tentar relembrar com vocês conteúdos e coisas que a gente tem falado desde o começo do ano, tá bom? Sobre grandezas, o que são grandezas, tentar analisar como elas se relacionam e depois especificar algumas variações, que é a variação linear que a gente já viu em sala, e depois falar um pouquinho sobre variação do quadrado e variação do cubo, tá bom? Pra gente pensar um pouquinho melhor e pensar um pouquinho, dar um passo à frente. Bom, então, vamos começar. Então, nessa primeira parte, vamos lembrar rapidinho o que são grandezas? Então, quando eu falo de grandezas, não estou falando diretamente de um tamanho, quanto uma coisa é pequena, quanto uma coisa é grande. Não. Então, o conceito de grandeza a gente define da melhor maneira para que a gente fique bem entendido, tá bom? Então, basicamente pode dizer o seguinte: tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e geométricas, chamamos de grandezas. Então, é tudo aquilo que a gente consegue atribuir um valor, atribuir um número para caracterizar, tá bom? Então, quando a gente consegue analisar uma coisa matemática numericamente e geometricamente, a gente chama essa coisa de grandeza. Então, eu trouxe aí uma tabelinha de exemplos de algumas grandezas, tá bom? Que a gente usa bastante. Comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica. Então esses são exemplos de grandezas. Especificamente esses são de grandezas físicas, tá bom? Que acredito que em algum momento na própria disciplina de física vocês vão começar a falar um pouquinho mais sobre esses termos mais específicos. E eu trouxe aí também nessa tabela uma segunda coluna que fala da unidade de medida. Então como é que eu meço o comprimento? Qual é o meu padrão para eu fazer um comparativo? Então, o comprimento a gente usa metro, podemos usar milímetros, centímetros, quilômetros, polegada, enfim. Tem várias maneiras de se medir, mas essas tabelas são todas do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Esse é o nosso padrão científico, então normalmente são essas que são usadas, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos sobre grandezas, então é tudo aquilo que pode ser medido. A altura de uma pessoa, o salário de uma pessoa, a idade de uma pessoa, então é tudo aquilo que a gente consegue atribuir um valor numérico para ele. Bom, só que desde o começo do ano a gente não está preocupado só em estudar grandezas, mas o mais importante é entender como duas grandezas se relacionam. É a gente tentar analisar essa relação, descrever essa relação, observar alguns padrões presentes e, claro, prever alguns resultados. Então, mais importante do que a grandeza é a relação entre grandezas que a gente tem tratado. Ok? Então, só para dar um exemplo, então vocês vão reconhecer tudo isso que eu estou falando em coisas que a gente já comentou em sala de aula. Mas é um exemplo rapidinho.
Força gravitacional é uma força que surge a partir da interação entre dois corpos que possuem massa. Na queda de corpos, observamos a força gravitacional exercida pela Terra. Imagine um aparelho que pode medir a força gravitacional exercida em certos corpos. Utilizando, determinamos o seguinte. Bom, vocês podem até não entender o que é a força gravitacional em si, mas eu acho que o mais legal é a gente tentar analisar os dados que a gente conseguiu dentro desse experimento, que foi anunciado no exemplo, e a gente tentar fazer tudo isso que a gente falou lá naqueles verbos. Vou tentar analisar essa situação, como é que essas grandezas se relacionam, que nesse caso é a massa de um corpo e a força que a Terra exerce sobre ele, a força gravitacional. Então a gente vai tentar analisar numericamente esses dados, tá bom? Então, esse instrumento, até deixei uma figurinha aí para ilustrar, mas é basicamente isso, tá bom? Imaginem que eu vou colocar um peso sobre esse instrumento, que nesse caso parece um bastãozinho branco, e esse pezinho, né, que vai ter uma massa, esse instrumento vai me dar a força que está sendo exercida ali. Essa força a gente mede em newtons, então a massa a gente mede em quilograma, e a força, a unidade de medida, é o newton, tá bom? Então olha os números que a gente conseguiu aí nesse experimento. Um corpo de 1 kg sofre uma força de 9,8 newtons, de 2 kg, 19,6 e de 3 kg, 29,4. Para facilitar a nossa análise, eu montei uma tabelinha com esses valores, mesma coisa, tá bom? Corpo de 1 kg, 9,8 newtons e assim por diante. Inclusive, acrescentei uma linha aí para a gente tentar fazer uma previsão. Um corpo de massa 5 kg, qual que é a força que ele vai estar sofrendo? Bom, então aqui a gente pode, dentro desses valores, começar a analisar e buscar padrões. E esse é bastante simples, a gente consegue observar aqui. Conforme a massa aumenta, a força aumenta de 9,8 em 9,8 newtons. Olha lá para vocês compararem. 9,8 mais 9,8, 19,6. 19,6 mais 9,8, 29,4. Então eu posso afirmar que sim, essa força a cada quilograma que aumenta na massa do corpo, a força aumenta em 9,8 newtons. Tá bom? Então, por exemplo, para fazer uma previsão desse x, eu posso simplesmente multiplicar, né? Se a massa é 5, eu vou pegar 5 vezes 9,8, que vai ser igual a 49 newtons, tá bom? Isso é bem fácil da gente observar. 5 vezes 9,8 igual a 49 newtons. Então, da onde que surgiu esse 9,8? Nós conseguimos notar esse padrão dentro dos valores da tabela, ok? Beleza, dito isso, nesse caso, esse 9,8, que é o quanto está aumentando, a gente pode chamar de taxa de variação, que é um conceito que a gente já viu em sala, né? Então, nesse caso, a taxa de variação é de 9,8. Traduzindo intuitivamente, a gente quer dizer o quê? Que a cada 1 kg, ou seja, a cada uma unidade de massa, a força exercida aumenta em 9,8 newtons. Ponto. É o quanto aumenta a cada unidade, a cada 1 kg aumentado no corpo. Tá bom? Formalmente, como é que a gente calcula a taxa de variação? Lembrem, é uma divisão. É a divisão entre a variação da força sobre a variação da massa, nesse caso. Lembra desse símbolo do delta que a gente viu em sala? Quer dizer, variação, ou seja, é o quanto a força muda dividido por quanto a massa muda em 2 instantes. Então, nesse caso, eu escolhi a primeira e a terceira linha para a gente fazer, tá bom? Então, olha lá, ó, a variação da força da primeira para a terceira é só eu fazer 29,4 menos 9,8, que dá 19,6. E a variação da massa é só eu fazer do 1 para o 3, 3 menos 1, 2. Pronto. 19,6 dividido por 2, 9,8, que é o que a gente já sabia pelas nossas observações. Então aí foi só um jeito formal de eu calcular. Tá bom? Então até aqui a gente relembrou basicamente bastante coisa que a gente já falou em sala. Dessa questão de relacionar duas grandezas e como é que eu posso analisar, descrever. Então é lembrar, tá bom? Dessas observações que a gente achou ali 1 vezes 9,8, lembrar da taxa de variação, e a gente vai fazendo esse tipo de análise, esse tipo de descrição, tá bom? Beleza. Então, depois disso, a gente fez ainda a anotação gráfica de uma situação. Então, basicamente, eu peguei todos os dados da tabela e transferi para um gráfico cartesiano. Então, só notem, o nosso eixo vertical, nesse caso, são todos os valores relacionados à força dessa situação, e o nosso eixo horizontal, todos relacionados à massa dessa situação, à massa do corpo, tá bom? Então, era só construir os pontos coordenados ali, e a gente nota que se eu ligá-los, né, a gente consegue traçar uma reta, nesse caso, que parte da origem, do 0 e 0, tá bom? Então, lembrem, a gente até deu um nome para esse tipo de relação, que são diretamente proporcionais. Se eu multiplicar por 2 um lado, o outro também multiplica por 2, e assim por diante, tá bom?
Graficamente ela se traduz assim. Beleza, visto esses detalhes, a gente vai começar a ver no nosso material que a apostila ela traz alguns tipos de variação e todos eles basicamente vinculados à taxa de variação, tá bom? Então são esses os principais que a gente vai ver. Variação do quadrado, variação linear, variação do cubo, com o inverso do quadrado e com o inverso do cubo. Então, para hoje, vou falar das três de cima, do quadrado, linear e do cubo, tá bom? Então a gente já falou de linear e é por ela que eu começo lembrando com vocês. Então, duas grandezas, elas se relacionam com uma variação linear e dentro disso traz algumas características. Primeiro, a taxa de variação é constante, ou seja, é sempre o mesmo valor que vai estar mudando, que vai estar variando, tá bom? Como naquele exemplo que eu trouxe agora. Variava sempre de 9,8 em 9,8. Bom, a expressão matemática que traduz a relação entre as grandezas x e y, quaisquer grandezas, é sempre da fórmula y é igual a ax mais b. Sendo que, repare, y e x são as grandezas, o a e o b são letras também, a gente vai chamar de coeficientes, ou seja, vai estar algum número ali no lugar. Só lembrando que o nosso a é um número diferente de zero, o b pode ser qualquer valor. Tá bom? Claro, ambos números reais. Então, ali, dito que o a e o b são coeficientes, reparem, esse a ele é o valor da taxa de variação. E o b é o nosso valor inicial da nossa conta. Certo? Só para a gente caracterizar melhor numericamente no exemplo, fica muito mais fácil. Então vamos para o exemplo e a gente vai tentando dar sentido para tudo isso que a gente falou, das características, tanto da taxa de variação quanto da fórmula. Então, primeiro, exemplo. Uma caixa de água tem capacidade total de 500 litros e está sendo esvaziada. O cano tem vazão de 20 litros por minuto, ou seja, vaza um total de 20 litros de água a cada minuto. Depois de 12 minutos, quantos litros de água a caixa ainda terá? Bom, já está resolvido, né? De maneira muito intuitiva. Poxa, se são 12 minutos e vaza 20 litros por minuto, se eu fizer 12 vezes 20, eu acho 240, que é o quê? Que é o tanto de água que sai da caixa nesse tempo. Só que a nossa pergunta é quantos litros ainda haverá na caixa? Então é só eu pegar o 500, que é o inicial, reparem na palavra, que é o tanto de água que tinha no começo, e eu tiro 240, que fica 260, tá bom? Então, ponto. 260 litros. Pergunta do item B. Depois de quanto tempo a caixa estará completamente vazia? Simples. Se ela vai estar totalmente vazia, quer dizer que vai ter que sair os 500 litros de água, né? Então é só pegar 500 dividido por 20, que é o quanto de água que sai por minuto. 500 dividido por 20, 25 minutos, tá bom? Então depois de 25 minutos, a caixa vai estar totalmente vazia. Ponto final, simples assim. Bom, dito isso, a ideia de traduzir essa situação numa expressão matemática ela é simples. Então reparem no quadro vermelho, o primeiro quadro vermelho. Eu posso dizer que a quantidade de água que tem na caixa, ela pode ser encontrada de que maneira? É só eu fazer 500 menos 20 litros por minuto. Tá bom? Só como eu quero uma expressão matemática, eu vou trocar, né? Eu vou colocar uma letra para ficar mais simples, uma variável para ficar mais simples a nossa expressão. Então eu vou chamar de y a quantidade de água na caixa e de x o tempo de esvaziamento. Então daí a gente tem a expressão y é igual a 500 menos 20x. Ok? Sendo que esse 500, reparem, é o valor inicial, o quanto de água tinha na caixa no começo. Ele é o nosso valor do coeficiente b. E o menos 20 é a taxa de variação, ou seja, esse menos indica que está perdendo e esse 20 é a quantidade de água, né? Então ele está perdendo 20 litros de água a cada